Olá pessoal, vamos começar mais uma live aqui falando sobre as questões do Enem. Vamos resolver hoje mais 3 questões. Então, para quem ainda não conhece, essa aqui é uma série de lives do canal Vídeos Ativamente, feito para guiar você que deseja se preparar para o Enem. Elas vão ao ar segunda, quarta e sexta, sempre às 8 da manhã e às 21 horas, sempre com 2 ou 3 questões resolvidas da prova do Enem de 2019. Dessa forma você exercita a matéria que tem mais chance de cair e estuda no horário que puder. Isso aqui é porque muita gente acha que não tem tempo de estudar para o Enem. Então eu digo assim, se você fizer uma questão por dia, você vai ver que tem questões que são muito rápidas e você vai acabar fazendo 2, 3. E acaba que você, em menos de um mês, você faz uma prova inteira de matemática. Isso que eu estou falando para matemática, você também pode fazer para outras matérias. Então, também vou pedir então para você se inscrever aí no canal do YouTube, deixar o like ali na live, né? E se você quiser também entrar no grupo do WhatsApp, que as lives vão ficar gravadas, tanto no canal do YouTube quanto no Zap. Então, se inscrevendo ali no grupo, você também vê as aulas que você não assistiu ao vivo. E visitando o site também você vê outras provas, outras matérias. Tudo ali está tudo em ordem alfabética. Então, vamos ver a primeira questão de hoje. Essa aqui é a questão 168, sempre aqui do Enem de 2019. Também quem estiver assistindo, quiser colocar o seu nome aqui para saber, para eu saber quem está assistindo, quiser fazer pergunta também depois, pode fazer. Então, o enunciado aqui diz: o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu valor x, o segundo raiz de x, o terceiro x elevado a 1/3, o quarto x ao quadrado e o último x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Então, essa aqui é uma questão simples, a gente tem que colocar esses números aí em ordem, né, para saber qual vai ser o maior IDH. Só que ele tem uma pegadinha, ele diz que os índices estão entre 0 e 1. Então isso quer dizer que são frações. Então, como você está elevando uma fração a um expoente, o que vai acontecer? Se você aumentar o expoente, como ele é uma fração, na verdade você está diminuindo o valor. Porque, por exemplo, 1/2 é 0,5. 1/2 elevado ao quadrado é o mesmo que 1/4. 1/4 é 0,25. Quer dizer, 0,25 é menor que 0,5. Se você fizer meio elevado ao cubo, você vai ter 1/8. 1/8 é 0,125. 0,125 é menor que 0,25, que é menor que 0,5. Quer dizer, eu estou aumentando o expoente e eu estou diminuindo o valor. Então aqui no caso, por exemplo, aqui ele tem raiz de x, considerando o x meio, vai ter o que? Meio elevado a meio é raiz quadrada de meio. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Racionalizando aqui, eu botei 0,7. Comparando com os outros, eu nem preciso aqui achar os outros expoentes, porque já que eu sei que eu aumentando o expoente eu vou diminuir, o
quem vai ter o maior IDH vai ser quem? Vai ser quem tiver o menor expoente. Aqui no caso então vai ser o que? Vai ser 1/3. Então a resposta da questão vai ser a letra C. Então, né, essa foi uma questão simples. Eu estava cobrando mais, era o conceito mesmo de exponenciação, propriedade da exponenciação. E eu sempre falo, não vale a pena sair resolvendo a prova inteira. Procura primeiro essas questões assim, porque aí você ganha tempo, você não se cansa, você deixa as últimas mais complicadas para o final. Porque assim, se você parar numa muito complicada, você vai ficar cansado, vai perder tempo, e depende na hora de fazer uma simples assim, você pode errar, falta de atenção. Então, fazendo essas mais simples, você até vai ficando mais calmo, porque você vê que você não está parado, né? Vamos então agora para a próxima questão. Deixa eu mudar aqui o slide. Então essa daqui é a questão 169. Ela está falando aqui: um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidade máxima de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas que o mestre de obra deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Então, aqui ele vai fazer a laje, que ela tem essa base aí, tem 5 centímetros de espessura. Então, o que a gente vai fazer? Tem que calcular o volume da laje. Então, a gente vai calcular primeiro a base dela, para depois multiplicar pela altura, que vai ser 5 centímetros. Para calcular a base, a gente vai dividir essa figura aqui em vários retângulos. Lembrando qual é a área do retângulo, é base vezes altura. Então esse primeiro maior aí, na verdade, ele é até um quadrado, porque tem 8 por 8. Qual vai ser a área dele? Vai ser 8 vezes 8. Esse do meio, ele tem quanto? Ele tem 7 por 3. Por que ele tem? Aliás, por que aqui ele tem 8? Porque aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Somando tudo eu vou ter 8 metros aqui. Então vai ser 8 por 8. Aqui, por que aqui é 7? Porque aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 2. 5 mais 2, 7. E aqui já está mesmo 5 e 3. Por que eu tenho 3 aqui também? Porque isso tudo aqui é 14. Aqui eu tenho 8. E aqui eu tenho 3. Então aqui também tem que ser 3. Então eu vou achar a área de cada uma dessas regiões. Vou somar tudo e depois eu vou multiplicar aqui pela altura. Então, vou ter isso aqui. Lembrando que o volume, aqui no caso, é um cilindro, né? Vai ser o que? A área da base vezes a altura, né? Então, a área da base vai ser 8 vezes 8, que é essa área aqui, mais 7 vezes 3, que é essa área aqui do meio, mais 5 vezes 3, que é essa área aqui. Então, eu vou ter 100 metros quadrados, que é a área da base. Agora, para saber o volume da laje, então eu vou multiplicar isso pela altura. Então, vou ter 100 vezes 0,05. Lembrando que aqui ele deu a espessura em 5 centímetros. Eu estou trabalhando com metro. Então, tem que passar os 5 centímetros para metro. Vai ficar, então, andando com a vírgula, 0,05 metros. Então, o volume da laje toda vai ser 5 metros cúbicos. Agora ele quer saber
qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina. Se o volume todo é 5 metros cúbicos, ele tem um caminhão que tem exatamente 5 metros cúbicos, então é esse que ele vai usar. Então, a resposta da questão aqui é a letra C. Então, essa questão também é uma questão rápida, ela só está mesmo cobrando a fórmula do volume, né? Lembrando também, quem procurar no site ativamente.net vai ver essas questões resolvidas com um slide igualzinho a esse aqui que eu estou mostrando. Não é uma live, é um vídeo, mas a forma de resolver, a forma de explicar está igualzinho o que eu estou fazendo aqui. Então, vamos para mais uma questão. Sempre lembrando, eu gosto sempre de repetir, que na hora de fazer a prova, não sai resolvendo tudo de uma vez. Sai primeiro resolvendo essas mais rápidas, porque você ganha tempo, você evita de ficar parado numa questão muito complicada e você vai para não perder uma questão mais simples. Então vamos aqui para a questão 170. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro, presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo, medido em quilograma. De acordo com a Associação Médica, uma concentração alcoólica superior a 0,4 gramas por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é. Então, essa aqui também é praticamente uma questão conceitual. Só está querendo que a gente ache ali a expressão que vai relacionar Q e M. Então, ele está dizendo que a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro, presente no organismo do indivíduo. Lembrando que ele disse que isso aqui é uma razão. Se ele diz que é uma razão, tem que prestar atenção aqui na ordem com que ele está falando. Ele diz que a razão é entre a quantidade Q e o volume de sangue. Então, o Q, como ele citou o Q primeiro, ele tem que vir no numerador e o volume de sangue no denominador. Ele está falando em volume, mas ele falou na porcentagem da massa M. Lembrando que 1 litro é correspondente ao que? A 1 decímetro cúbico. Então ele está falando aqui em M porque a gente pode transformar a massa, né? Pode ver o correspondente da massa em litro. Então por isso que ele fala aqui em litro, em massa, e aqui ele bota o volume. Então é só a gente montar essa proporção aqui, que é a quantidade de álcool que ele vai ingerir, e aqui o volume, e ele diz que a prejudicial é quando for maior que 0,4. Então, a gente vai fazer assim. Lembrando que é 8% da massa corporal M do indivíduo. Então, a gente vai montar dessa forma. Que a gente ainda não sabe. Como é 8%, vai ser 8 sobre 100 da massa.
8 sobre 100 é o mesmo que o quê? 0,08 metros. Então aqui está a razão. Isso aqui tem que ser maior do que 0,4 para ser prejudicial. Então essa aqui já é a resposta. Então a resposta da questão é a letra E. Essa também foi uma questão rápida, ela é praticamente conceitual, só cobrando mesmo o entendimento do conceito de razão. E lembrando aqui que a gente pode transformar decímetro cúbico em metro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Por isso que ele fez essa relação aqui. Então essas aqui foram 3 questões que a gente viu. Quer dizer, a gente resolveu 3 questões em menos de 15 minutos. É assim mesmo, porque eu tô aqui explicando, né? Tô mostrando os conceitos. Você fazendo essa questão, você ainda vai levar menos ainda. Você pode levar o que? 5 minutos para fazer essas 3 questões. Por isso que eu digo, vou repetir sempre. Sempre faço, na hora da prova, sempre pega essas questões primeiro para resolver, para ganhar tempo. E assim você vai até ficando mais calmo, porque você está vendo que está resolvendo, não está parado. E aí você fica com mais tempo para resolver uma que vai ser um pouquinho complicada. No meu canal no Instagram, eu coloquei uma tabela com as questões que mais caíram de 2016 até hoje no Enem. O Instagram também é Vídeos Ativamente. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, as questões, tá lá uma tabelinha com as questões que mais caíram. Então, por hoje é isso. Hoje à noite eu vou fazer mais uma live com essas 3 questões. E na sexta eu vou pegar mais questões diferentes. Então lembrando, quem quiser se inscrever no canal, ou quiser deixar o like aqui para dar uma ajuda aqui na live. Também se quiser se inscrever no grupo do WhatsApp, todas essas lives vão estar gravadas no WhatsApp e no YouTube. E também visitando também o site ativamente.net, vocês vão ver essas aulas com o vídeo, essas aulas com esses slides igualzinho esse que estou mostrando aqui. Então, obrigado e até hoje à noite então. Até.